Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, uma jornada fascinante que te conduzirá ao melhor de Deus. Como estamos no mês das crianças, hoje eu vou falar sobre as crianças da Bíblia. Mas antes de começar, deixa eu já te pedir. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Faça a sua inscrição, aperte o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Aperte o gostei para ajudar a impulsionar o vídeo e compartilhe o link com seus amigos. Vamos viajar? Bem, falar de criança é uma coisa muito boa. Criança representa inocência, pureza, fofurice. Na humanidade, quem não é criança, um dia já foi criança, não é verdade? As crianças, adolescentes e jovens representam uma etapa vital da nossa existência, marcada pela curiosidade, energia e um senso de descobrimento inigualável. As crianças são notáveis por sua imaginação, pela sua inocência, qualidades e muitas vezes elas nos levam a reavaliar a complexidade da seriedade do mundo adulto. Os adolescentes, por sua vez, estão no meio do processo, de descobrir quem são e quem querem ser, muitas vezes desafiando as normas e expectativas sociais em sua busca por autenticidade. E é claro, aos jovens, que se destacam de maneira excepcional, contribuindo significativamente para a sociedade muito antes de chegarem à idade adulta. Hoje a ideia é mostrar a atuação relevante de algumas crianças na Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. Eu vou incluir também aqueles que são chamados de meninos, meninas, jovens, que eram considerados, na verdade, uma idade não madura. Muitos pais traziam seus filhos até Jesus para tocá-lo e certa vez, quando os discípulos repreenderam-nos, Jesus interviu na situação e ele disse: "Deixar vir a mim os pequeninos, não os impeças, porque deles é o reino de Deus." E aí ele completa: "Qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Eita! Elias ressuscitou um menino, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que era uma menina também de 12 anos, e expulsou o demônio também de um jovem. Tanto Salomão quanto o profeta Jeremias acharam que eles eram crianças para assumirem as responsabilidades que Deus estava dando. Paulo disse: "Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino. Só quando eu cresci que eu deixei as coisas de menino." Ou seja, criança, adolescente, jovem são parte importante, onde há inocência, inexperiência, imaturidade, mas também tem coração, confiança e exemplos a serem seguidos. Então vamos passear pela Rota 66, conhecendo a atuação das crianças. Em Gênesis nós temos Ismael, filho de Abraão, com a escrava Agar. Ele não era o filho da promessa, porque Sara, pensando em ajudar a Deus, disse para Abraão: "Deite-se com Agar, a sua serva." E assim foi que Abraão fez de fato. Ismael nasceu quando Abraão tinha uns 85 anos. Isaac nasceu quando Abraão já tinha 100 anos, Foi 15 anos depois, E aí quando Abraão fez uma festa para Isaac, quando ele desmamou, a Bíblia diz que Ismael zombou do seu irmão. E isso provocou a ira de Sara e ela exigiu que Agar e o seu filho Ismael fossem embora. E isso aconteceu mesmo, Deus permitiu isso, Eles foram e na fuga a água acabou e Agar se desespera. Ela deixa Ismael e se afasta do menino para que ela não visse a morte dele. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Ele tinha cerca de 15 anos, E Deus fala com Agar e diz que vai cuidar deles e que abençoará Ismael e que ele será forte. Infelizmente, os conflitos que nós vemos hoje entre judeus e palestinos começaram nessa época. Ismael foi um menino que foi embora com a sua mãe e acabou gerando um povo inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. É interessante notar que, assim como Israel teve 12 filhos, Ismael também teve 12 filhos. Isaac. Sobre o menino ou jovem Isaac, nós temos pouca coisa para dizer, mas essa pouca coisa é de uma densidade gigante, Que é o momento em que Abraão o leva para o Monte Moriá a fim de sacrificá-lo. Abraão acreditava que mesmo que ele sacrificasse a Isaac ao pedido de Deus, Deus ia ressuscitá-lo. Isaac era muito novo e nós não sabemos a compreensão que ele tinha sobre Deus, mas ele foi obediente ao seu pai e não fugiu nem mesmo na hora do sacrifício.
É como se aquele menino dissesse as palavras do apóstolo Paulo, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas Deus, como já sabemos, enviou o cordeiro para substituí-lo. Então, com certeza, Isaac cresceu com entendimento de que Deus o amava e que estava com ele. José. A primeira marca do menino José eram os sonhos que ele teve. E que ele acabou compartilhando com a sua família, né, sem ter a imaginação das consequências que aqueles sonhos trariam ao coração dos seus irmãos. Os irmãos o odiaram, quase o mataram e o venderam como escravo. Mas o jovem José deixou outra marca, o serviço de excelência. Querido, quando ele estava ainda com a sua família, José vigiava, cuidava da atitude, da conduta dos irmãos a pedido do seu pai e fazia um relatório preciso. Isso com certeza o ajudou no futuro a visualizar e analisar as circunstâncias que o rodeavam. Ele se destacou na casa de Potifar, depois se destacou na prisão e finalmente se destacou diante do faraó, interpretando os sonhos de faraó, e ele também demonstrou excelência na visão de futuro. Como nós já lemos, ouvimos, assistimos, José se tornou um governador excelente do Egito. E ele salvou a sua família, inclusive os seus irmãos que haviam vendido ele como escravo. Então, José foi uma criança com experiências com Deus. Miriam. Bom, vamos falar dessa menina que viu seu irmão nascer, viu sua mãe o esconder por 3 meses e finalmente viu sua mãe Joquebede tendo que se despedir de Moisés, o colocando num cesto e depois o lançando no rio. Ela acompanhou o percurso do cesto e com certeza ela estava ali apreensiva e pedindo a Deus que seu irmão não fosse devorado pelas feras das águas. Para a alegria dela, ela viu a filha de Faraó encontrar o seu irmão, ali no leito do rio e tirá-lo das águas. E então aquela menina esperta e interessada no bem-estar do irmão chegou imediatamente no local e disse: Alteza, eu sei quem pode cuidar desse bebê, caso a senhora queira. E a filha de Faraó concordou em entregar seu filho, tirado das águas, a Joquebede, a própria mãe de Moisés. Coisa tremenda, né? Joquebede ficou um bom tempo com Moisés. Miriam foi muito relevante naquele momento e posteriormente, quando Moisés veio e libertou Israel do Egito, na viagem para Canaã, ela se tornou uma profetisa e auxiliar de Moisés. Samuel. É claro que nós não podíamos deixar de mencionar Samuel. Um menino que nasceu debaixo de um milagre e foi liberado por sua mãe, Ana, para servir a Deus no tabernáculo em Siló. Lembra? Ana não tinha filhos e vivia triste, chorando diante de Deus. Até que um dia ela fez uma oração diferente. Ela orou dizendo: Deus, se o Senhor me der um filho, ele te servirá por todos os dias da sua vida. Depois de entregar Samuel a Eli, de ano em ano, Ana levava as novas vestes para Samuel, porque o menino estava crescendo. Mas ele não estava crescendo apenas fisicamente, ele estava crescendo espiritualmente, querido. Enquanto os filhos de Eli agiam de forma totalmente desagradável a Deus, Samuel tinha a decisão de servir a Deus da melhor forma possível. E ele fazia isso servindo o seu sacerdote. O interessante é onde ele dormia. Samuel dormia ao lado da Arca da Aliança. Uau, que coisa maravilhosa. E foi lá que Deus o chamou. A princípio, ele achou que era Eli o chamando. Mas depois o sacerdote disse a ele: é Deus falando com você. Quando ele te chamar de novo, diga: eis-me aqui. E foi isso que ele disse. E desde então, sempre demonstrou uma posição de servo de Deus. Se tornou o reto juiz e o grande profeta e sacerdote de Israel. Ele ungiu Saul como rei e depois ungiu a Davi como rei também. E tudo começou no tempo em que ele era um menino, uma criança dormindo ao lado da Arca da Aliança. Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. A serva de Naamã. Essa menina foi levada pelo exército assírio e se tornou uma escrava na casa do general e herói de guerra. Um dia, ela descobriu que o seu senhor, apesar de muitas vitórias e muitas honras, era leproso. Diante das batalhas, ele era forte, destemido, mas tinha uma fraqueza que ele escondia, Porém, em casa, ele acabava expondo essa dificuldade.
O que a gente vê é que essa menina, serva de Naamã, não é uma pessoa amargurada, rancorosa diante dos golpes da vida. Ao invés de reclamar e de amaldiçoar o seu senhor por tê-la feita escrava, ela o abençoou, ela indicou um profeta. Ela disse: se o meu senhor estivesse na minha terra, lá tem um profeta de Deus. Ele oraria a Deus e Deus o sararia. Que coisa linda. O espírito dessa menina deve nos ensinar algo. Naamã foi curado por Deus e Deus foi exaltado, e tudo começou pela atitude dessa menina. Davi. Não foi à toa que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque eu acredito que ele também era um menino, um jovem segundo o coração de Deus. Desde muito cedo, Davi tinha qualidades maravilhosas. Ele pastoreava as ovelhas de seu pai e ele fazia isso com muita excelência. Como é que eu deduzo isso? Ele contou a Saul, o rei de Israel, que quando estava cuidando das ovelhas do seu pai, pastoreando, ele teve que enfrentar o leão e ele teve que enfrentar um urso, e ele conseguiu matar a ambos. Era necessário bravura, confiança em Deus e compromisso com suas ovelhas para encarar aquela luta, enfrentar aqueles animais, e ele teve. E algo fantástico é que, apesar de reconhecer os inimigos e a sua vitória sobre eles, Davi sempre atribuiu a Deus a razão da sua vitória. E quando ele se refere a Golias, ele o chama de incircunciso filisteu. E isso fala muito, querido. Por quê? Porque a tradução de incircunciso é alguém sem aliança. Então, o jovem Davi estava diante de alguém que não tinha aliança com Deus. Por isso que ele tinha certeza da vitória. Porque ele tinha aliança com Deus. Ele se segurava nisso. Então, essa era uma demonstração clara da sua confiança, que estava sempre em Deus. Além do mais, o jovem Davi demonstrou seu cuidado excelente ao cuidar das ovelhas. Por quê? Quando ele foi chamado para levar alimento, levar os queijos para a guerra, para os seus irmãos, ele buscou alguém para tomar conta do seu rebanho. Ele não deixou suas ovelhas de qualquer forma, abandonadas. Ele cuidava das suas ovelhas. Davi era um adorador, um excelente músico, se tornou um grande guerreiro e o maior rei de Israel. Mas tudo isso começou na sua adolescência e na sua juventude. Joás. Quando seu pai foi morto, a sua avó, Atalia, saiu matando os netos que poderiam herdar o trono. Você lembra? Ela é a avó maldosa da Bíblia. E então a sua tia escondeu a Joás, e quando ele tinha 7 anos, o sacerdote Joiada liderou uma rebelião contra a rainha Má e coroou Joás como rei de Judá. A Bíblia diz que Joás cresceu e governou debaixo do conselho do seu tio e sacerdote. Ele foi um bom rei, mas quando o sacerdote Joiada morreu, infelizmente ele se desviou da vontade de Deus. Mas existe um outro rei que começou a reinar também muito cedo, e ele foi excelente diante de Deus e do seu povo. Eu estou falando de Josias. Ele começou a reinar quando ele tinha 8 anos, e é claro que ele obteve a ajuda dos sacerdotes, mas a sua permanência no trono denota o seu espírito de submissão à vontade de Deus. Quando encontraram o livro da lei e trouxeram a ele, ele teve preocupação de saber o que as profecias realmente significavam. E depois ele promoveu uma grande reforma religiosa, espiritual em Judá. Ele tirou os postes ídolos, ele reformou o templo, ele fez o seu melhor. O avô de Josias, Manassés, foi um rei horrível, e seu pai Amon também foi um rei mau. Nenhum deles ofereceu um bom exemplo a ser seguido. Mas o rei menino, Josias, fez a escolha certa. A Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Olha que maravilha! De fato, Davi era o seu pai no sentido da descendência, mas o fato é que ele escolheu a referência certa, o modelo de rei correto para ser seguido, para se inspirar. Por isso, eu precisava colocar aqui o rei Josias como menino de Deus. João Batista. Ele nasceu como alguns outros personagens, como resposta de oração, como milagre e com um propósito: preparar o caminho do Senhor. Ele tinha direito a se negar, cumprir a sua missão, mas a Bíblia traz a razão pela qual ele conseguiu obedecer ao seu chamado, ao chamado de Deus para a sua vida, inclusive batizando Jesus e entregando discípulos a ele. A respeito de João Batista, Lucas 1 diz que o menino crescia e se fortalecia no Espírito. Então João Batista foi um grande profeta, porque desde a infância ele teve um relacionamento com Deus.
É claro que a gente tem que falar de Jesus, né? Sim, porque ele também foi criança, né? E certa vez, quando José e Maria foram participar das festas judaicas, e eles, na volta, eles descobriram que não estavam sendo acompanhados por Jesus. Jesus não estava com eles na caravana, né? Então eles voltam às pressas para Jerusalém, preocupados, e eles encontram Jesus discutindo com os doutores da lei. Vejam só, e todos estavam admirados com a sabedoria de Jesus, né? Jesus, com 12 anos de idade, ele estava discutindo sobre a palavra de Deus e não era com outros meninos da sua idade. Não era uma disputa de adolescente. Ele estava discutindo com os mestres, doutores da lei. E com certeza Jesus venceu o diabo no deserto, porque desde criança ele se aplicou em aprender o que estava escrito na palavra de Deus. Nós temos ainda o jovem que trouxe 5 pães e 2 peixinhos para serem multiplicados, né? Virou até canção, né? Jesus está pregando, foi ficando tarde. Jesus entende que a multidão que o seguia precisava ser alimentada, e era muita gente. E então ele pergunta a André: como é que nós vamos alimentar essa multidão? E André responde: eu não sei não, a gente não tem nada. Bom, a gente tem aqui um menino que trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que isso resolve, né? E aí eu imagino que quando Jesus começou a falar sobre a questão da comida, esse menino apresentou o que ele tinha. Ele nem sabia como a sua comida ajudaria, mas ele tinha o coração de ser parte da solução. Por isso nós precisamos exaltar a atitude dele. Certa vez eu estava pregando e na pregação eu falei sobre ele e eu ensinei que uma pequena atitude com o coração correto diante de Deus pode gerar um grande resultado. Foi isso que aconteceu. Portanto, não se esqueça de sempre apresentar o que você tem, mesmo que pareça pouco, pois a gente aprendeu, teve um bom exemplo desse menino com 5 pães e 2 peixinhos, que na presença de Jesus vale a pena. Eutico. Eu preciso me redimir com esse jovem, querido. Na maioria das vezes em que eu usei nas minhas pregações, eu citei no sentido negativo. E se você pregou sobre ele, provavelmente deve ter usado também ele muitas vezes como no sentido negativo. Por quê? Porque ele estava na janela, né, durante a mensagem de Paulo. Aí ele dorme, a Bíblia diz, ele cai, é dado como morto, até que Paulo vem, ora por ele e ele ressuscita. Eu sempre preguei que Eutico representa aquela pessoa que estava sentado pertinho do pregador e aí foi se afastando com o tempo, né? Foi esfriando na fé, né? Até chegar na janela e começou a dividir a atenção com outras coisas, e esfriou espiritualmente, ficou sonolento e acabou caindo e morrendo. Ou seja, eu sempre usei como exemplo de afastamento de Deus. Eu acho até que a gente pode usar nesse aspecto em algum momento, mas eu acredito que existe algo muito importante que eu preciso considerar hoje aqui. Eutico, ao contrário de outros adolescentes que estavam brincando ou talvez descansando, ele estava ouvindo a palavra de Deus. Daí você diz, mas ele dormiu, não estava prestando atenção, né? E aí eu te respondo, a Bíblia diz que Paulo demorou no seu discurso naquela noite. Então o culto prolongou, então qualquer um poderia ter cochilado. O Eutico só cochilou porque ele decidiu ficar, ele não foi para casa dormir. Então, vamos salvar o Eutico hoje, por ter esses aspectos, né, que são importantes para a gente colocar aqui, os aspectos positivos do jovem Eutico. E em Atos 12 nós temos uma cena que fala muito sobre o Espírito de Jesus, que Jesus espera ver em nós, aquele que nos leva a entender o reino de Deus, né? Pedro estava preso, e a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente por ele. Amém? Então Deus envia um anjo que o liberta da prisão. Glória a Deus. Amém, querido? O milagre aconteceu. E aí Pedro chega e bate na porta da casa dos irmãos, ou seja, a igreja que estava orando por ele ali e pedindo pelo milagre. Aí uma menina chamada Rhodes é que vem atender quem está batendo, né? E aí quando ela ouve a voz de Pedro, ela fica tão eufórica, tão animada, tão feliz, que ela nem consegue abrir a porta. Ela sai correndo, gritando, dizendo, Pedro está lá na porta, Pedro está lá batendo, olha, Pedro chegou. E aí vem a cena hilária, né? Um fato engraçado demais. Os irmãos que estavam orando, que estavam pedindo para ele ser solto, agora diz, não é Pedro não, é o espírito dele, é um anjo dele, né? Eles não estavam crendo, né? Eles, né? A Rhodes, a menina, desde a primeira vez que ouviu a voz de Pedro, ela creu. Então, ela tinha uma fé que muitos não tiveram. Por isso, como diz o David Keelan,
Eu quero ser como criança. Com isso eu encerro o tema de hoje, as crianças da Bíblia. E aí, gostou? Achou que a viagem foi interessante? Eu achei que foi muito bacana, né? Antes de orar, deixa eu te pedir, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, aperte o gostei, que é muito importante, né? E envie esse link para seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na vida deles, tá bom? Olha também aqui o card, ou olha também a descrição do vídeo, talvez tenha algo importante que eu deixei para você. Vamos orar? Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo tão precioso em que pudemos aprender um pouco mais da tua palavra e desses personagens maravilhosos que são as crianças, adolescentes, os jovens da Bíblia. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas, que possamos usar esses exemplos para que possamos nos edificar e praticar também nas nossas vidas, na nossa família, e que possamos aprender, assim como Jesus disse, que nós temos que nos tornar como crianças, para que possamos de fato ver o teu reino, ser recebidos no teu reino, Senhor. Que possamos ter esse coração, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas sobre isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Deus te abençoe muito, muito, muito. E até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.